E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente veio resolver uma questão de raciocínio lógico matemático que vocês mandaram ali no grupo, que estavam com algumas dúvidas em relação ao resultado e eu vim aqui trazer a minha resolução para vocês, beleza? E bom, a questão diz o seguinte: sobre 3 amigas, Ana, Renata e Marcela, é verdade que se Marcela é professora, então Ana não é arquiteta. Se Renata não é médica, então Ana é arquiteta. E se Renata é médica, então Marcela não é professora. Meu Deus do céu. Nessas condições, pode-se afirmar corretamente que... Bom, pode-se afirmar corretamente que essa é uma questão complicada, né? Mas vamos tentar destrinchar ela. Começando primeiro por qual assunto a gente está falando aqui. A gente está falando de lógica proposicional. Beleza. Mais especificamente do que? A gente está falando de implicação lógica. De se, então. Se alguma coisa, então uma segunda coisa vai acontecer. Que são os casos de se Marcela é professora, então Ana não é arquiteta, se Renata não é médica, por aí vai. Quais são as premissas que a gente tem nessa questão? A gente tem basicamente 3 premissas. Marcela é professora, Ana é arquiteta e Renata é médica. Elas podem ser falsas, elas podem ser negativas, ou seja, Marcela pode ser não professora, Marcela não ser professora. A Ana pode não ser arquiteta e a Renata pode não ser médica, o que aparece nas questões. Por exemplo, aqui na última fala se Renata é médica, então Marcela não é professora, beleza? Além das premissas, a gente poderia escrever de uma lógica formal, né? Naquela escrita formal que a gente aprende. Se M, então não A, se não R, então A, e se R, então não M. Mas para essa questão eu queria ir para um caminho diferente, indo mais no conceito, né, do se, então, da implicação lógica propriamente dita. E bom, aqui a gente tem o que vocês conhecem bem, que é a tabela verdade da implicação lógica. Se P, então Q. Vocês sabem por que a tabela é assim? Bom, a gente tem VV, FF, VF, VF para a gente abranger todos os casos. Então a gente tem os casos que tanto a primeira proposição como a segunda são verdadeiras, ou só a primeira é verdadeira, ou só a segunda é verdadeira, ou ambas são falsas. Nisso a gente abrange todos os casos, não tem nenhum diferente disso. Mas por que o resultado da VFVV, quando a gente está falando de se P, então Q? Para responder isso, eu gosto de imaginar numa lei, numa placa, numa regra. Por exemplo, se você é brasileiro, então tem que usar a camisa do Brasil. Vamos transformar que P é brasileiro e Q é camisa do Brasil. Então vamos supor o caso, se você é brasileiro, então tem que estar usando a camisa do Brasil. No primeiro caso, o que a gente teria é VV, então eu sou brasileiro e estou usando a camisa do Brasil. Eu estou de acordo com a regra? Estou. Então aqui vai ser verdadeiro. Agora, se eu sou brasileiro e não estou usando a camisa do Brasil, dá para ver facilmente que a gente está contra as regras. Isso é falso. E agora, se eu não sou brasileiro? Bom, aqui a gente tem uma grande indefinição, porque a regra diz: se você é brasileiro, tem que usar a camisa do Brasil. Agora, ela não fala nada se você não é brasileiro. Também não fala que a camisa é unicamente exclusiva do brasileiro. Então, se eu não sou brasileiro, eu posso tanto usar a camisa do Brasil, como eu posso usar qualquer outra camisa, que eu não vou estar infringindo nenhuma regra. Por isso que a nossa tabela verdade, portanto, fica verdadeiro para quando ambas são verdadeiras, falso quando eu tenho a primeira verdadeira e a segunda falsa, e para o resto, verdadeiro, tá bom? Então, essa tabela verdade vai ser útil para essa questão. Por quê? Deixa eu avançando aqui. O que a gente vai fazer? A gente quer achar todas as combinações possíveis e verdadeiras. A gente quer achar o que é verdade que a gente possa afirmar. Pode ver que a resposta é Ana é arquiteta, a Marcela não é professora. Isso são afirmações. Então eu tenho que ver o que é verdade disso tudo aí que a gente tem de informação. Tenho também que cada proposição ela só pode ser verdadeira ou falsa. Ou seja, não existe meias verdades. Então a gente só tem 2 casos. Ou é verdadeiro ou é falso. E baseado em tudo nisso, a gente vai trabalhar com blocos de R, porque vai ser a forma mais direta de explorar todas as possibilidades. E eu vou mostrar por quê, tá bom? O que é o R? O R é se Renata é médica. Pode ver que das 3 aqui, 2 começam com se Renata alguma coisa, né? Se Renata não é médica ou se Renata é médica. E por que a gente vai começar com ela? Porque o interessante aqui da implicação lógica é a gente analisar esse cara aqui.
Porque se o P for verdadeiro, a única opção que a gente tem é que o Q seja verdadeiro para isso ser verdadeiro. Supondo que o P é falso, a gente não vai chegar em nenhuma conclusão, porque ela pode ser tanto verdadeira como falsa, essa segunda aqui, o nosso Q. Então, o interessante é olhar sempre para o nosso P sendo verdadeiro. Então, a Renata, a gente sabe que ou ela pode ser médica ou ela pode não ser médica. Vamos supor que Renata é médica. Renata é médica. Supondo que a Renata é médica, isso é verdade, vamos colocar um V aqui. Então, Marcela não é professora. Para isso ser verdade, eu só posso ter que essa segunda parte é verdadeira. Porque se a primeira é verdadeira, obrigatoriamente a segunda tem que ser verdadeira. Então, a gente volta lá. Se Renata é médica, então Marcela não é professora, tem que ser verdadeiro. Renata é médica. Marcela não é prof. São duas coisas que são verdadeiras. Agora vamos analisar as duas de cima. Se Renata não é médica. Bom, a gente viu que Renata é médica nesse caso. Então, se Renata não é médica, é falso. Porque a gente estabeleceu, apagou por algum motivo aqui, a gente estabeleceu que Renata é médica. Então, nesse caso aqui, Renata não é médica seria falso. E, como a gente viu na tabela, se a primeira é falso, a segunda pode ser verdadeira ou falsa. Então, Ana é arquiteta pode ser tanto verdadeiro como falso. Então, a gente vai ter dois casos aqui. Um que a Ana é arquiteta e outro que ela não é arquiteta. Quer ver? Vamos ir para a primeira lá em cima. A gente viu que Marcela não é professora, é verdadeiro. Então, se Marcela é professora, aqui a gente está num caso de falso. E como a gente está num caso de falso, Ana não é arquiteta, pode ser tanto verdadeiro como falso. É o mesmo caso ali de baixo. Começou com uma falsa, a segunda pode ser verdadeiro ou falso, que de qualquer forma vai estar verdade, não vai ter nenhuma contradição. Então, vamos lá. Se Renata é médica, a Marcela não é prof, a gente estabeleceu isso, mas a Ana, ela vai poder... Ana pode ser arquiteta. Ou a Ana não arquiteta. Tem dois casos aqui, entenderam? Renata é médica, Marcela não é prof. A Ana pode ser arquiteta, como pode não ser. Nada disso vai afetar a nossa situação. Então, a gente tem aqui os dois primeiros casos. Agora, a gente vai ter que partir para a segunda parte, que é o quê? A gente estabeleceu que Renata é médica. Isso era verdade. Agora, vamos supor que a Renata não é médica. Opa, selecionei a ferramenta errada. Renata não é médica. Não é médica. O que eu tenho a partir disso? Que se Renata não é médica, isso aqui vai ser verdade agora, porque eu estou assumindo que Renata não é médica. Então, Ana é arquiteta, tem que ser verdade. Porque senão, se fosse falsa, eu teria uma contradição, teria uma mentira ali, uma falsidade na implicação lógica. Então, ambas têm que ser verdadeiras. Tá, então a gente tem que Renata não é médica e Ana é arquiteta. Ana é arquiteta. Tá. Se Renata não é médica, então Ana é arquiteta. Tá, a gente tem Renata não é médica e Ana é arquiteta. Agora a gente pode partir para de cima, por exemplo. Porque se a gente sabe que a Ana é arquiteta, Ana não é arquiteta, tem que ser falso. E agora, para isso ser verdadeiro, a gente só pode assumir que Marcela não é professora. Por quê? Se Marcela fosse professora, a gente teria um caso de VF que nos retornaria falso. Então, a única opção é que Marcela não seja professora. Então, Marcela não é prof. Beleza? Por fim, a gente tem que, se Renata é médica, que seria falso,
Marcela não é professora. Bom, aqui a gente poderia ter um caso de V ou F, mas como a gente já estabeleceu aqui que tem que ser F, aqui tem que ser verdadeiro. Porque Marcela, lá em cima, Marcela é professora é falso, Marcela não é professora tem que ser verdadeiro. Então a gente tem esses três casos. Renata é médica, Marcela não é prof e Ana pode ou não ser arquiteta. E no segundo caso, Renata não é médica, Ana é arquiteta e Marcela não é prof. Se a gente colocar numa tabela, a gente vai ter algo mais ou menos nesse sentido. Primeiro caso, Renata é médica. A gente assumiu que a Renata é médica. No segundo caso também, Renata é médica. O que a gente teve? Que a Marcela é professora em ambos os casos, só que numa a Ana não era arquiteta e na outra a Ana era arquiteta, porque a gente não conseguia dizer ao certo. Já no terceiro caso, quando a gente assumiu que Renata não era médica, a gente só tinha que Marcela não era prof e Ana era arquiteta, tá bom? Isso foi o que a gente fez anteriormente, eu só coloquei numa tabela. Olhando para a questão agora, a gente fica fácil de responder. Por quê? Nessas condições, pode-se afirmar corretamente que Ana é arquiteta? Bom, em um caso, ela não é arquiteta, então a gente já não pode afirmar. Apesar dos outros dois ela ser arquiteta, tem um caso que ela não é. Então, Ana é arquiteta, é algo que a gente não pode afirmar. Agora, Marcela não é professora, pode ver que para todos os casos, Marcela é professora é falso. Então, eu posso afirmar que Marcela não é professora. Portanto, letra B. Renata é médica. Bom, em dois casos, a Renata é médica, que foram os casos que a gente assumiu. Tá, vamos supor que Renata é médica. Então, tudo bem, Renata é médica. Mas teve um terceiro caso, que a Renata não é médica. E a gente teve um valor verdadeiro, né? Uma sequência de frases que não teve nenhuma contradição interna ali, nenhum paradoxo. Então, como a gente tem valores de V e valores de F, eu não posso afirmar que Renata é médica, porque ela pode ser uma não médica, né? Não ser médica, no caso. Ana não é arquiteta. Bom, do mesmo jeito que a Ana pode ou não ser arquiteta, lá em cima a gente riscou que Ana é arquiteta, aqui embaixo a gente tem que arriscar que Ana não é arquiteta. Porque a gente não pode afirmar. Tem casos que ela vai ser e tem casos que ela não vai ser. Assim como Renata, tem casos que vai ser e tem casos que não vai ser. E Marcela é professora. Bom, a gente viu que para Marcela é professora, todos os valores são falsos. Então, a Marcela não vai ser professora. Portanto, a resposta final é letra B. Beleza, galera? Uma questão difícil, um pouco meio densa, assim, da gente pegar a lógica. Mas espero que vocês tenham entendido. A resposta final é a letra B de Brasil. Marcela não é professora. Foi essa a conclusão que a gente chegou, brincando aqui com as três possibilidades, né, as três afirmações que a gente tinha aqui, e a nossa tabela verdade da implicação lógica. Beleza? Então, pessoal, letra B, se ficaram com alguma dúvida, mandem no WhatsApp, que eu tento explicar de outra maneira, como sempre. Beleza, galera? Valeu!